Capítulo 9. O casco fendido de Boxer levou muito tempo para sarar. Eles haviam recomeçado a construção do moinho um dia após o fim das celebrações. Boxer se recusou a tirar um dia de folga sequer e fez questão de honra de não deixar que vissem que ele estava com dores. À noite, ele admitia em particular para Clover que seu casco lhe incomodava imensamente. Clover tratou seu casco com cataplasmas de ervas que ela preparava mastigando, e tanto ela quanto Benjamin o incitavam a trabalhar menos. O pulmão de um cavalo não dura para sempre, ela lhe dizia. Mas Boxer não dava ouvidos. Ele tinha, dizem a ele, apenas mais uma ambição: ver o moinho funcionando antes de sua idade de aposentadoria. No começo, quando as leis da granja dos animais foram formuladas, a idade de aposentadoria para cavalos e porcos fora fixada em 12 anos, 14 para as vacas, 9 para os cães, 7 para as ovelhas e 5 para galinhas e gansos. Houve um acordo com relação a pensões liberais para a velhice. Até então, nenhum animal havia realmente se aposentado, mas recentemente o assunto vinha sendo discutido mais e mais. Agora que o pequeno campo, além do pomar, havia sido separado para a cevada, corriam rumores de que um canto do grande pasto seria cercado e transformado num terreno de pastagem para animais aposentados. Para um cavalo, dizia-se, a pensão seria de 2,5 kg de milho por dia, e no inverno, 8 quilos de feno, uma cenoura ou possivelmente uma maçã nos feriados públicos. O 12º aniversário de Boxer seria no final do verão do ano seguinte. Enquanto isso, a vida era dura. O inverno foi tão gelado quanto o último tinha sido, e a comida ainda mais escassa. Mais uma vez, todas as rações foram reduzidas, exceto a dos porcos e a dos cães. Uma igualdade muito rígida das rações. Garganta explicou. Seria contrária aos princípios do animalismo. Em todo caso, ele não teve dificuldades em provar aos outros animais que, na verdade, eles não passavam por uma escassez de comida, apesar das aparências. Por ora, certamente achou-se necessário fazer um reajuste das rações. Garganta sempre chamava isso de reajuste, nunca de redução. Mas, em comparação com os dias de Jones, a melhora era enorme. Lendo os números numa voz estridente e rápida, ele provava a eles em detalhes que eles tinham mais aveia, mais feno, mais nabos do que jamais tiveram nos dias do Jones, que eles trabalhavam menos horas, que eles bebiam água de melhor qualidade, que eles viviam mais tempo, que uma proporção maior de seus jovens sobrevivia à infância e que eles tinham mais feno em suas baias e sofriam menos com pulgas. Os animais acreditavam em cada palavra daquilo. Verdade seja dita, o Jones e tudo aquilo que ele representava já haviam quase desaparecido de suas memórias. Eles sabiam que a vida hoje em dia era dura e simples, que eles frequentemente tinham fome e frequentemente sentiam frio, e que eles frequentemente estavam trabalhando quando não estavam dormindo. Mas, sem dúvidas, era pior nos velhos tempos. Eles ficavam felizes em acreditar nisso. Além disso, naqueles dias, eles eram escravos, e agora eles eram livres. Isso fazia toda a diferença, como Garganta nunca deixava de destacar. Havia muito mais bocas para alimentar agora. No outono, as 4 porcas pariram quase simultaneamente, produzindo 31 jovens leitões entre elas. Os leitões eram todos malhados, e como Napoleão era o único varrão da fazenda, era possível adivinhar a ascendência deles. Foi anunciado que, futuramente, quando tijolos e madeiras tivessem sido comprados, uma escola seria construída no jardim da quinta. Por ora, os leitões eram instruídos pelo próprio Napoleão na cozinha da quinta. Eles faziam seus exercícios no jardim e eram desencorajados a brincar com outros animais. Também por volta dessa época foi estabelecida uma regra que ditava que quando um porco
e qualquer outro animal cruzassem caminhos, o outro animal deveria abrir caminho. E também que todos os porcos de qualquer grau teriam o privilégio de usar laços verdes em seus rabichos aos domingos. A fazenda tivera um ano consideravelmente bem-sucedido, mas ainda sofria com escassez de dinheiro. Era preciso comprar tijolos, areia e cal para a escola, e também seria necessário começar a economizar para a maquinaria do moinho. Eram necessários também óleo para os lampiões e velas para a casa, açúcar para a mesa de Napoleão. Ele o proibiu aos outros porcos, argumentando que ele os engordava. E todo o estoque habitual de ferramentas, pregos, cordas, carvão, arame, sucata e biscoitos caninos. Uma meda de feno e parte da safra de batatas foram vendidas, e o contrato para a venda de ovos foi aumentado para 600 por semana, de modo que, naquele ano, as galinhas mal conseguiram chocar pintinhos o suficiente para manter seus números no mesmo nível. As rações, reduzidas em dezembro, foram reduzidas de novo em fevereiro, e as lanternas nas baias foram proibidas para economizar óleo. Mas os porcos pareciam bem confortáveis. Para falar a verdade, eles estavam ganhando peso. Certa tarde no fim de fevereiro, um aroma quente, rico e apetitoso, um que os animais jamais tinham sentido antes, pairou sobre o pátio, proveniente da pequena destilaria, que estivera em desuso desde os tempos de Jones e que ficava atrás da cozinha. Alguém disse que aquilo era cheiro de cevada cozinhando. Os animais fungavam o ar esfomeadamente e se perguntavam se algum mingau quente estava sendo preparado para a janta. Mas nenhum mingau apareceu, e no domingo seguinte foi anunciado que dali em diante toda a cevada seria reservada para os porcos. O campo, além do pomar, já havia sido semeado com cevada. E logo vazou a notícia de que cada porco agora recebia uma ração de uma caneca de cerveja por dia, com meio galão para o próprio Napoleão, que sempre lhe era servida na sopeira Crown Derby. Mas, se havia dificuldades a serem suportadas, elas eram parcialmente compensadas pelo fato de que a vida hoje em dia era mais digna do que antigamente. Havia mais canções, mais discursos, mais procissões. Napoleão ordenara que, uma vez por semana, fosse realizada uma coisa chamada demonstração espontânea, cujo intuito seria celebrar as lutas e os triunfos da granja dos animais. Na hora marcada, os animais deixariam o trabalho e marchariam ao redor das dependências da fazenda em formação militar, com os porcos liderando, depois os cavalos, depois as vacas, depois as ovelhas e depois as aves. Os cães flanqueavam a procissão e, à frente de todos, marchava o galo preto de Napoleão. Boxer e Clover sempre carregavam, entre eles, um estandarte verde com o casco e o chifre e a legenda "Vida longa ao camarada Napoleão". Posteriormente, havia recitações de poemas compostos em honra de Napoleão, um discurso feito por Garganta apresentando as particularidades dos recentes aumentos na produção de alimentos e, ocasionalmente, um disparo era feito com a espingarda. As ovelhas eram as mais devotas da demonstração espontânea, e se alguém reclamasse, poucos animais o faziam, quando não haviam porcos ou cães por perto, que eles estavam desperdiçando tempo e que aquilo implicava passar muito tempo à toa no frio, as ovelhas jamais deixavam de silenciá-lo. Com um tremendo balido de 4 pernas bom, 2 pernas ruim. Mas, de modo geral, os animais gostavam dessas celebrações. Eles achavam reconfortante serem lembrados de que, no fim das contas, eles eram verdadeiramente os seus próprios mestres e que o trabalho que eles realizavam era para o benefício deles mesmos. De modo que, com as canções, as procissões, as listas de números do Garganta, a trovoada da arma, o cacarejar do galo e o balançar da bandeira, eles eram capazes de esquecer que suas barrigas estavam vazias, pelo menos na maior parte do tempo. Em abril,
a Granja dos Animais foi proclamada uma república e tornou-se necessário eleger um presidente. Havia apenas um candidato, Napoleão, que foi eleito unanimemente. No mesmo dia, foi divulgado que novos documentos foram encontrados, revelando mais detalhes da cumplicidade de Bola de Neve com Jones. Parecia agora que Bola de Neve não tentara meramente, como os animais imaginaram a princípio, perder a batalha do estábulo por meio de uma estratagema. Ele também estivera lutando abertamente ao lado de Jones. Na verdade, fora ele quem realmente liderara as forças humanas e iniciara a batalha com as palavras "Vida longa à humanidade" nos lábios. Os ferimentos nas costas do Bola de Neve, os quais poucos animais ainda se lembravam de terem visto, foram infligidos pelos dentes de Napoleão. No meio do verão, Moisés, o corvo, apareceu repentinamente na fazenda depois de uma ausência de vários anos. Ele tinha mudado muito pouco. Ainda não trabalhava e falava do mesmo modo de sempre, sobre a montanha açucarada. Ele se empoleirava num toco, batia suas asas e falava de hora em hora para quem quisesse ouvir. "Lá em cima, camaradas", ele dizia solenemente, apontando para o céu com seu grande bico. "Lá em cima, do outro lado daquela nuvem escura bem ali está a montanha açucarada, aquele país feliz onde nós, pobres animais, podemos descansar para sempre do nosso trabalho." Ele até alegava já ter estado lá em um de seus voos mais altos e ter visto os campos intermináveis de trevos e bolos de linhaça e todos os torrões de açúcar crescendo nas sebes. Muitos dos animais acreditavam nele. Suas vidas, agora, eles raciocinavam, eram repletas de fome e labuta. Não seria certo e justo que um mundo melhor estivesse esperando em outro lugar? Uma coisa difícil de determinar era a atitude dos porcos para com Moisés. Todos eles declaravam desdenhosamente que suas histórias sobre a montanha açucarada eram mentiras, e mesmo assim eles permitiam que ele permanecesse na granja, sem trabalhar, com um subsídio de meio copo de cerveja por dia. Depois que seu casco sarou, Boxer trabalhou mais duro do que nunca. Na verdade, todos os animais trabalharam como escravos naquele ano. Além do trabalho regular na fazenda e a construção do moinho, havia a escola para os jovens porcos, que foi iniciada em março. Às vezes, as longas horas com comida insuficiente eram duras de suportar, mas Boxer nunca fraquejava. Em nada do que ele dizia ou fazia havia sinal de que sua força não era a mesma de antes. Era apenas a sua aparência que estava um pouco alterada. Seu pelo era menos brilhoso do que costumava ser e suas grandes ancas pareciam ter encolhido. Os outros diziam: Boxer vai se recuperar quando a grama da primavera crescer. Mas a primavera chegou e Boxer ficou mais gorda. Às vezes, na ladeira que levava ao topo da pedreira, quando ele empregava os músculos contra o peso de alguma grande rocha, parecia que nada o manteria em pé, a não ser a vontade de continuar. Em horas assim, via-se que seus lábios formavam as palavras: "Eu vou trabalhar mais." Não lhe restava mais voz. Mais uma vez, Clover e Benjamin o alertaram para tomar cuidado com sua saúde, mas Boxer não prestava atenção. Seu 12º aniversário estava se aproximando. Ele não se importava com o que poderia acontecer, contanto que um bom estoque de pedras fosse acumulado antes que ele se aposentasse. Tarde de uma noite de verão, percorreu a fazenda um rumor repentino de que algo havia acontecido ao Boxer. Ele havia saído sozinho para arrastar uma carga de pedras até o moinho. E como era de se esperar, o rumor era verdadeiro. Poucos minutos depois, 2 pombos vieram correndo com a notícia: Boxer caiu. Ele está deitado de lado e não consegue se levantar. Cerca de metade dos animais da fazenda correu para o montículo onde ficava o moinho. Lá estava Boxer, entre as lanças da carroça, seu pescoço estendido,
incapaz até de erguer a cabeça. Seus olhos estavam vidrados, seus flancos estavam empapados de suor. Um fino filete de sangue pingava de sua boca. Clover caiu de joelhos ao lado dele. Boxer, ela gritou. Como você está? É o meu pulmão, disse Boxer, com uma voz fraca. Não importa, eu acho que vocês vão conseguir terminar o moinho sem mim. Tenho um bom estoque de pedras acumulado. Eu só tinha mais um mês pela frente de qualquer jeito. Para falar a verdade, eu estava ansioso pela minha aposentadoria. E talvez, como o Benjamin está ficando velho também, eles deixem ele se aposentar ao mesmo tempo para me fazer companhia. Nós temos que buscar ajuda imediatamente, disse Clover. Alguém corra e conte ao Garganta o que aconteceu. Todos os outros animais correram imediatamente de volta para a quinta para dar notícia ao Garganta. Apenas Clover ficou ali, e Benjamin, que se deitou ao lado de Boxer, e, sem dizer uma palavra, afastou as moscas dele com sua longa cauda. Depois de cerca de um quarto de hora, Garganta apareceu, cheio de simpatia e preocupação. Ele disse que o camarada Napoleão ficara sabendo com o mais profundo pesar desse infortúnio que acometera um dos trabalhadores mais leais da fazenda, e que ele já estava fazendo os preparativos para enviar Boxer para ser tratado no hospital de Willingdon. Os animais sentiram um pouco de inquietação ao ouvir isso, com exceção de Molly e Bola de Neve. Nenhum outro animal jamais deixou a granja, e eles não gostavam de pensar em seu camarada doente nas mãos de seres humanos. No entanto, Garganta facilmente os convenceu de que o cirurgião veterinário em Willingdon poderia tratar do caso de Boxer de maneira mais satisfatória do que poderia ser feita na fazenda. E cerca de meia hora depois, quando Boxer havia se recuperado um pouco, ele foi colocado de pé com certa dificuldade e conseguiu cochear de volta para sua baia, onde Clover e Benjamin haviam preparado uma boa cama de feno para ele. Pelos 2 dias seguintes, Boxer permaneceu em sua baia. Os porcos lhe enviaram um grande frasco de remédio cor-de-rosa, que eles encontraram na caixa de remédios do banheiro, e Clover o administrava em Boxer 2 vezes ao dia, depois das refeições. À noite, ela se deitava na baia dele e conversava com ele, enquanto Benjamin mantinha as moscas longe dele. Boxer professou não se arrepender do ocorrido. Se ele se recuperasse bem, ele poderia esperar viver mais 3 anos, e ele estava ansioso pelos dias tranquilos que ele passaria no canto do grande pasto. Seria a primeira vez que ele teria tempo livre para estudar e apurar sua mente. Ele pretendia, disse ele, devotar o resto de sua vida e aprender as 22 letras restantes do alfabeto. No entanto, Benjamin e Clover só podiam ficar com Boxer depois do horário de trabalho, e foi no meio do dia que a carruagem veio para levá-lo. Os animais estavam todos no trabalho, capinando os campos de nabo sob a supervisão de um porco, quando foram surpreendidos ao verem Benjamin vindo galopando na direção dos prédios da fazenda, zurrando a plenos pulmões. Era a primeira vez que eles viam Benjamin exaltado. Na verdade, era a primeira vez que qualquer um ali o via galopando. Rápido, rápido, ele vociferava. Venham imediatamente, estão levando Boxer embora. Sem esperar por ordens do porco, os animais abandonaram o trabalho e correram de volta para os prédios da fazenda. Como esperado, lá no meio do pátio havia uma grande carruagem fechada, puxada por 2 cavalos, com letras na lateral e um homem de modos furtivos com um chapéu coco baixo, sentado no assento do condutor, e a baia de Boxer estava vazia. Os animais se amontoaram ao redor da caminhonete. Tchau, Boxer, eles entoavam. Tchau. Tolos, tolos, vociferava Benjamin, empinando-se em volta deles e pisoteando a terra com seus pequenos cascos. Tolos, vocês não veem o que está escrito na lateral da carruagem?
Aquilo deu uma pausa aos animais e houve silêncio. Muriel começou a soletrar as palavras, mas Benjamin a empurrou para o lado. Em meio ao silêncio sepulcral, ele leu: Alfred Simmons, abatedouro de cavalos e fabricante de cola, Willingdon. Vende peles e farinha de ossos. Fornece para canis. Vocês não entendem o que isso significa? Estão levando o Boxer para o açougueiro. Um grito de horror irrompeu de todos os animais. Nesse instante, o homem na cabine chicoteou seus cavalos e a carruagem deixou o pátio num trote elegante. Todos os animais a seguiram, gritando a plenos pulmões. Clover abriu caminho até a dianteira. A carruagem começou a ganhar velocidade. Clover tentou forçar seus membros corpulentos a um galope e conseguiu um trote largo. Boxer! Ela gritava. Boxer, Boxer, Boxer! E nesse instante, como se tivesse ouvido o alvoroço do lado de fora, a cara de Boxer, com a risca branca descendo por seu focinho, apareceu na janelinha na parte de trás da carruagem. Boxer! Gritou Clover, com terror na voz. Boxer, saia daí rápido. Eles estão levando você para a morte. Todos os animais acompanharam o grito, saia daí, Boxer, saia daí. Mas a carruagem já tinha ganhado velocidade e estava se afastando deles. Não estava claro se Boxer havia entendido o que Clover dissera. Mas no instante seguinte, sua cara desapareceu na janela e ouviu-se o som de um tremendo tamborilar de cascos dentro da carruagem. Ele estava tentando escapar aos coices. Foi-se o tempo em que alguns coices dos cascos de Boxer teriam transformado a carruagem em lascas de madeira. Mas que lástima, sua força o abandonara, e em poucos segundos o som da batucada dos cascos foi ficando mais indistinto e morreu. Em desespero, os animais apelaram para que os 2 cavalos que puxavam a carruagem parassem. Camaradas, camaradas, eles vociferavam, não levem o seu próprio irmão para a morte. Mas os brutos estúpidos, ignorantes demais para entender o que estava acontecendo, meramente abaixaram as orelhas e aceleraram o passo. A cara de Boxer não apareceu mais na janela. Tarde demais. Alguém pensou em correr na frente e trancar o portão de 5 barras, mas no instante seguinte a carruagem já havia passado por ele e ia desaparecendo rapidamente pela estrada. Boxer nunca mais foi visto. 3 dias depois foi anunciado que ele falecera no hospital em Willingdon, apesar de receber toda a atenção que um cavalo poderia ter. Garganta veio anunciar a notícia aos outros. Ele estivera presente, disse ele, durante as últimas horas de Boxer. Foi a cena mais comovente que já vi, disse Garganta, levantando sua pata e enxugando uma lágrima. Eu estava ao lado do seu leito nos seus últimos instantes, e, no fim, quase fraco demais para falar, ele sussurrou ao meu ouvido que sua única tristeza era falecer antes que o moinho estivesse concluído. Avante, camaradas, ele sussurrou. Avante, em nome da rebelião. Vida longa à granja dos animais. Vida longa ao camarada Napoleão. Napoleão está sempre certo. Essas foram suas últimas palavras, camaradas. Aqui, o comportamento de Garganta mudou de repente. Ele ficou em silêncio por um momento, e seus olhinhos dispararam relances suspeitosos de um lado para o outro antes de prosseguir. Chegara ao seu conhecimento, ele disse, que um rumor estúpido e cruel andara circulando desde a remoção de Boxer. Alguns dos animais repararam que a carruagem que levou Boxer embora tinha os dizeres abatedouro de cavalos, e eles acabaram chegando à conclusão de que Boxer foi enviado para o açougueiro. Era quase inacreditável, disse Garganta, que qualquer animal pudesse ser tão estúpido. Certamente, ele gritou indignado, balançando sua cauda e saltitando de um lado para o outro. Certamente eles conheciam seu amado líder, o camarada Napoleão, muito bem, não conheciam? Mas a explicação, na verdade, era muito simples. A carruagem um dia fora propriedade de um açougue e fora comprada pelo cirurgião veterinário, que ainda não tinha apagado o nome antigo. Foi assim que o engano surgira.
Os animais ficaram imensamente aliviados ao ouvir isso, e quando Garganta prosseguiu apresentando dados gráficos do leito de morte de Boxer, o cuidado admirável que ele recebera e os medicamentos caros pelos quais Napoleão pagará sem nem pensar nos custos, suas últimas dúvidas desapareceram, e a tristeza que eles sentiam pela morte de seu camarada foi mitigada pela noção de que, pelo menos, ele morrera feliz. O próprio Napoleão apareceu na reunião na manhã de domingo seguinte e pronunciou uma breve oração em honra de Boxer. Não fora possível, disse ele, trazer de volta os restos mortais de seu lamentado camarada para o enterro na fazenda, mas ele ordenara que uma enorme coroa fosse feita com os louros do jardim da quinta e enviada para que fosse depositada no túmulo de Boxer. E em poucos dias os porcos pretendiam realizar um banquete memorial em honra de Boxer. Napoleão finalizou seu discurso com um lembrete das duas máximas favoritas de Boxer: eu vou trabalhar mais e o camarada Napoleão está sempre certo. Máximas, disse ele, que cada animal faria muito bem em adotar para si. No dia marcado para o banquete, uma carruagem merceeira veio de Willingdon e entregou uma grande caixa de madeira na quinta. Naquela noite, ouviu-se o som de uma cantoria tumultuosa, que foi seguida pelo que pareceu ser uma briga violenta, e que acabou por volta das 11 horas com um tremendo estilhaçar de vidro. Ninguém da quinta deu as caras antes do meio-dia no dia seguinte, e correu um boato de que, de algum lugar, os porcos haviam adquirido dinheiro para comprar outra caixa de uísque.